Olá, meu nome é Ana Luísa Cantalogo de Campos. E o meu é Luísa Keiko Matsuyuki Yoshino. Nosso trabalho tem como tema contabilidade de custos, estudo de caso em uma propriedade rural familiar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tivemos por orientadores a doutora Eloir Trindade Vasques e o mestre Fortunato Lopes Denis. Para dar início ao tema, temos a seguinte justificativa. Há ainda muitos empreendimentos que, por não terem controle de sua produção e nem de seus gastos, acabam em prejuízos ou baixos lucros, sobrevivendo assim apenas visando o mínimo necessário para permanecer no mercado. Por essa razão, pretendeu-se desenvolver um estudo de caso destacando os impactos da contabilidade de custos no planejamento e retorno financeiro em uma propriedade agrícola. O problema apresentado é: o cálculo do ponto de equilíbrio pode ser utilizado como ferramenta de gestão na produção hortifrutigranjeira em uma empresa familiar? E a suposta hipótese é que sim, pois o ponto de equilíbrio independe do porte ou setor de empreendimento, e se verificado dia a dia, pode oportunizar negócios e auxiliar na tomada de decisão. Quanto a nossos objetivos, temos, no geral, apresentar a contabilidade de custos como ferramenta de gestão em uma propriedade rural e, aos específicos, identificar os custos totais e despesas no processo produtivo da empresa em estudo, detalhar e apresentar a receita gerada no período e exibir os pontos de equilíbrio da propriedade rural. Quanto à nossa metodologia, o estudo tem abordagem qualitativa, quando os procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica e sua coleta de dados foi feita através da pesquisa de campo. Foram recolhidos dados referentes à venda do período de maio de 2021, por meio de formulários de controle diário, com o intuito de mensurar a receita gerada. Foram utilizados também documentos de controle interno fornecidos pela empresa, como notas fiscais relativas à compra de materiais e insumos para o cultivo e olerites contábeis. Para começar nosso referencial teórico, decidimos contextualizar o agricultor familiar. De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, considera-se agricultor familiar quem pratica atividades no meio rural, não possuindo área maior do que 4 módulos fiscais, a mão de obra predominante ser da própria família, a renda familiar predominante ser originada do próprio empreendimento e que seja dirigido com sua própria família. Segundo Crepaldi, de 2018, página 3, a contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar e mensurar e informar os custos dos produtos e ou serviços. Tem a função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para a tomada de decisão. Contextualizamos também o ponto de equilíbrio, que será a ferramenta utilizada na pesquisa. Segundo Mengolini, 2012, página 148, ponto de equilíbrio é situação em que a empresa não apresenta nem lucros nem prejuízo. Essa situação é obtida quando se atinge um nível de vendas no qual as receitas geradas são suficientes apenas para cobrir os custos e as despesas. O lucro começa a ocorrer com as vendas adicionais, após ter sido atingido o ponto de equilíbrio. Por último, contextualizamos a margem de contribuição. Será utilizada em todos os cálculos. SA 2014, página 50, diz que a margem de contribuição serve para apurar a contribuição de um produto ou linha de produtos na formação do resultado da empresa. Bom, para dar início aos resultados obtidos, temos a primeira tabela, que é a tabela dos dados da receita. Essa tabela é dividida em 4 colunas, sendo a primeira os produtos, ou seja, as hortaliças produzidas e comercializadas pela propriedade. O total são 18. A segunda coluna, a coluna das unidades vendidas de cada produto no mês de maio. A terceira, o valor unitário de cada. E a quarta, a receita gerada, tanto do produto quanto ao final do mês, que totalizou 70.695,40 centavos. Na segunda tabela, apresentamos as despesas com depreciação dos caminhões e maquinários. Na primeira coluna, vemos os maquinários e caminhões pertencentes à propriedade. Já na segunda coluna, vemos o valor aproximado desses bens. Seguimos para a estimativa do valor, a via consulte e a tabela FIP.
Já na terceira coluna, vemos a depreciação mensal em referente aos valores aproximados do bem atual. O valor dos bens totalizou R$ 249.076,94. Já na depreciação, totalizou R$ 4.151,28. Colocamos em observação o valor estimado da propriedade, pois ele e o valor total dos bens será levado em consideração para o cálculo do custo de oportunidade. O valor estimado, feito no período de maio de 2021, foi de R$ 3.750.000. Bom, a tabela 3 é a tabela dos custos fixos totais da produção. Os custos fixos englobam o salário de funcionários mais os encargos, o prolabore e a despesa com depreciação dos caminhões e maquinários. O prolabore observa-se o valor de R$ 14.000. Porém, como são dois sócios, cada um recebe mensalmente o valor de 7.000 fixos. E totaliza-se um valor de R$ 41.435,38. A tabela 4 é a tabela dos custos variáveis totais. Os custos variáveis englobam materiais de consumo, agrotóxicos, adubos, fertilizantes, embalagens, sementes e mudas, energia, combustível dos caminhões e combustível dos maquinários, que totalizam-se no valor de R$ 18.347,87. Após termos esses conhecimentos sobre a empresa, partimos para os cálculos. O primeiro cálculo a ser feito é o da margem de contribuição, que consiste no faturamento menos os custos variáveis. A margem de contribuição totalizou R$ 52.347,53. Para que ela seja utilizada na forma, é preciso transformá-la em seu índice. O índice é calculado a partir da margem de contribuição dividido pelo preço de venda ou receita bruta operacional. O índice de margem de contribuição totalizou 74,05%. O primeiro ponto de equilíbrio apresentado será o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro leva em consideração os custos de despesas fixas desembolsáveis, que no nosso caso totalizam R$ 37.284,10, e o índice de margem de contribuição, de 74,05%, gerando um ponto de equilíbrio financeiro de R$ 50.352,22. Ponto de equilíbrio financeiro retrata o momento em que a empresa apenas consegue cumprir seus custos de despesas fixas desembolsáveis. Caso a empresa esteja abaixo desse valor, deste ponto de equilíbrio, a mesma precisará buscar outras fontes de renda para cobrir suas despesas. O segundo ponto de equilíbrio analisado é o ponto de equilíbrio contábil, onde a empresa consegue cobrir não apenas suas despesas e custos fixos desembolsáveis, mas também os não desembolsáveis, como, por exemplo, a depreciação do maquinários e caminhões. Esses custos de despesas totalizam R$ 41.435,38, que, divididos pelo índice de margem de contribuição, totalizam um ponto de equilíbrio contábil de R$ 55.958,53. Por último, apresentamos o ponto de equilíbrio econômico. Nesse, não levamos apenas em consideração os custos de despesas fixas desembolsáveis e não desembolsáveis, mas também o custo de oportunidade, que consiste numa simulação feita para estimar o retorno financeiro que o empresário teria caso estivesse decidido investir o seu capital em outra fonte de renda. O valor investido no nosso caso foi de R$ 3.999.066,94. A fonte de renda escolhida foi a poupança, que tem uma rentabilidade mensal de 0,20%, que gerou um custo de oportunidade de R$ 7.998,15. Somando-se as despesas e os custos fixos, totalizou R$ 49.433,54. Passando pelo índice de margem de contribuição, o ponto de equilíbrio econômico totalizou R$ 66.760,05. Podemos ver, ao final da apresentação, que a empresa conseguiu cobrir os 3 pontos de equilíbrio apresentados.
Bom, através do tema Contabilidade de Custos, Estudo de Caso em uma Propriedade Agrícola de Cunho Familiar em Campo Grande, MS, o estudo realizado responde à questão inicialmente apresentada. O cálculo ponto de equilíbrio pode ser utilizado como ferramenta de gestão na produção hortifrutigranjeira na empresa familiar? Sim, pois a ferramenta utilizada expõe em diferentes pontos de vista a situação financeira interna do empreendimento, possibilitando, após uma análise minuciosa, identificar se a empresa tem sido vantajosa ou não, servindo de parâmetro para a tomada de decisões futuras. Observe também que a empresa não possui nenhum sistema de gestão financeira para a geração de informações necessárias para o controle e planejamento de custos mensais. Visando isso, sugere-se a inclusão de um controle digital através de planilhas para o registro periódico dos custos gerais ligados à produção das hortaliças, visto que a propriedade em estudo já está sendo lucrativa, mesmo sem ter um gerenciamento detalhado. Essas são nossas referências e obrigada. Obrigada.